sociais desse país. Muitas vezes eles vivem no submundo do noticiário porque nem sempre aparecem, ou às vezes aparecem quando um pobre é atropelado nesse país. Eu estou aqui com o companheiro Luiz Henrique, companheiro de extraordinária competência política, que é da Coordenação Nacional do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Sabe, companheiro que eu tive a sorte de participar muitas reuniões com ele quando era presidente da República. Estou aqui também com a companheira Claudete Costa, do Rio de Janeiro, que é presidente também da Unicatadores, uma cooperativa de catadores. Estou aqui também com um companheiro, sabe, de uma cidade muito especial, de um estado muito especial, que é o companheiro Vanilson Torres. Ele é da coordenação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. E também estou aqui com a companheira Jéssica Teixeira, de Minas Gerais, também da coordenação do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. São 4 pessoas, como eu disse, muito especiais. Pessoas que dedicam a vida tentando sobreviver, sabe, todo santo dia, ou seja, trabalha o dia inteiro para garantir o pão de cada dia, e aqueles que não conseguem trabalhar, que estão em situação de rua, ou seja, fazem um esforço imenso, maior ainda para poder ter o que comer todo dia e ainda tentar conquistar o mínimo de respeito, de decência da sociedade brasileira. A primeira pergunta, Luiz Henrique, vai para você. A primeira pergunta é a seguinte: Luiz Henrique, nesse tempo de coronavírus, como é que está a vida, sabe, dos catadores de materiais recicláveis? Como é que está o trabalho? Como é que está a situação de moradia? Como é que você está se cuidando para sobreviver? Eu tenho aqui, Luiz Henrique, uma relação de todas as coisas que nós fizemos quando eu estava na presidência. Ficou mudo, presidente. Não entendi. Não, estamos ouvindo, Cláudio, nós estamos ouvindo. Eu tenho aqui todas as relações das coisas que nós fizemos quando eu estava na presidência, mas eu não vou citar as coisas que nós fizemos. Eu quero que vocês falem como é que está a vida dos catadores de materiais reciclados agora, e depois eu quero ouvir como é que está a situação dos companheiros e companheiras que vivem em situação de rua. Então, Luiz Henrique, você com a palavra, querido. Bom, primeiro, bom dia, presidente, bom dia aos companheiros aqui, companheiras que estamos aí na live, né? Bom dia a todos aí que estão nos assistindo aí, de maneira especial os catadores espalhados pelo país, né? E também os meus companheiros aqui que diretamente estão comigo aí nas lutas aqui em BH e também da Asmari, uma associação que eu pertenço. Na realidade, eu vou tentar sintetizar um pouco, até porque a Claudete também vai dar um pouco esse panorama, falar um pouco. Aí a gente vai tentar dividir as falas, né? Nesse sentido, porque a Claudete representa aí a Unicatadores, que é uma central de cooperativas aí do Movimento Nacional dos Catadores, e vai poder dar uma contribuição também para ver se a gente divide o tempo e seja um pouco fiel aí. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem que dividir tempo coisa nenhuma. Você tem que falar, sabe, a tua experiência e depois a Claudete fala da experiência dela. Vai, não, pode falar. Não tem divisão de tempo. Você tem o tempo que você quiser. Quando você tiver 5 minutos, eu vou dizer que está 5 minutos. Não fala isso que eu vou longe, hein? Vai longe. Fiquei sem som, eu não estou... Vamos lá. Vamos lá, presidente. Na realidade, a sociedade foi impactada como um todo, mas nós não queremos ser o coitadinho. Percebemos que quem foi mais prejudicado nesse momento foi os catadores. Porque a nossa categoria lida diretamente com o resíduo, né? E aí as pessoas estão de quarentena em casa, mas estão consumindo, né?
E aí, essas embalagens, esses materiais, seja plástico, alumínio, metal, papelão, tudo que passa pelas mãos das pessoas que estão em casa, vai parar nas cooperativas, né? E para os catadores que estão coletando, né? Que são poucos no Brasil, né? Que estão coletando. Só para dar um pouco um cenário, indo para o lugar assim, que estão mais crítico a situação, né? Depois a Claudete fala do Rio. Por exemplo, Manaus, nós tivemos aí 20 catadores com Covid, né? Isso é assustador para nós, né? Lá em Manaus. E aí, esses 20 são os catadores que estavam nas cooperativas e nas associações. As famílias deles também estão todas também com Covid. Então, muita gente, né, com Covid lá em Manaus, né? E aí a gente vai um pouco para a situação dos catadores, né? Continuando em Manaus, para a gente pegar um pouco uma amostragem por região, para dar um pouco o cenário, né? Lá a prefeitura está pagando um auxílio lá, ajudando, né? Com auxílio de um auxílio lá de 2 parcelas de R$300, né? Nós tivemos aí 50% dos catadores que conseguiram receber aí essa primeira parcela. Então, a lógica do auxílio lá das prefeituras e dos governos aí que estão, com uma certa forma, com as medidas compensatórias, estão na mesma linha do governo federal, né? Então, lá pagou a primeira parcela, 50% dos catadores receberam, né? Em relação ao governo do estado, não tem nada ainda de concreto. Em relação ao auxílio emergencial do governo federal, somente 50% dos catadores acessaram o auxílio. Os outros estão pegando consultando periodicamente, e aí o sistema só dá em análise. Então, a região norte, só para ter um pouco essa região mais lá, da região norte, pegando um pouco Manaus, tá dessa forma, né? A gente vai um pouquinho mais para ali, conversa um pouco com os companheiros lá do Ceará, que aí pega um pouco mais o Nordeste, né? E aí, especificamente, Fortaleza, né? Nós estamos com 10 catadores com Covid, né? E aí tem todos os familiares. A situação da relação com a prefeitura não é muito pior, que não tem nenhum tipo de apoio ainda com a prefeitura lá em Fortaleza. Tem promessas, né, de auxílios aí baseado nos programas de governo de alimentação que ainda não chegou. O governo também estadual não está apoiando com nada específico, está fazendo uma promessa de apoiar com o Vale Gás lá, né? E pior que lá é muito pior. Lá um cenário que pelo menos 90% dos catadores receberam o auxílio emergencial do governo, né? E as cooperativas estão todas fechadas, né? E aí, voltando aqui um pouco aqui mais para perto, aqui, a gente vai para Brasília, né? Que aí um pouco houve algumas iniciativas importantes aí do Poder Público e da SLU, que está dando algum tipo de apoio para os catadores, mas somente 40% dos catadores receberam o auxílio emergencial. Tem 40% dos catadores que não receberam auxílio emergencial, então também é uma situação complicada. E com um agravante que todos esses estados estão com as cooperativas todas fechadas. E aí você tem o custo fixo das cooperativas, né? Algumas pagam aluguéis de coisa, né? E ainda tem os aluguéis dos catadores, né? Ontem a gente estava fazendo uma conversa com a companheira de Brasília, nós estamos com 20% dos catadores que pagam aluguel e que estão com problema consultando as centrais para ver como que ajuda a pagar os aluguéis, porque eles estão pedindo as casas que não estão pagando. Porque, na verdade, as famílias nossas, nós somos famílias grandes, né? Nós somos aí, a média aí, dependendo aí, no mínimo 4. No mínimo 4 filhos aí. A galera tem. Eu acho que essa lógica agora vem mudando, né? E isso tem feito com que os catadores fiquem muito prejudicados nesse sentido, ao ponto de alguns quererem voltar, né? Nós temos também
Peço desculpa aí que passou um caminhão aqui na porta fazendo uma bagunça. Nós temos um desafio, porque também não existe uma diretriz no nosso país, um pouco do ponto de vista de condução das ações para enfrentamento da crise, e isso impacta também nos municípios brasileiros, né? Nós temos aí, cada município pensa de uma forma de enfrentamento da crise e uma forma também de atuar em relação aos resíduos da cidade brasileira e dos municípios. Alguns acham que tem que parar tudo, a coleta dos recicláveis não tem que continuar. Outros acham que tem que continuar e colocar o resíduo de quarentena, mas as cooperativas do país nenhuma tem um espaço suficiente para acumular esse resíduo e deixar de quarentena. E outros acham também que as cooperativas têm que cumprir. As cooperativas não querem, algumas cooperativas não querem trabalhar por causa do risco eminente, mas o que acontece? São obrigadas a trabalhar por causa de contrato que tem com as prefeituras, que que tem medição para pagamento, né? E aí seria uma quebra de contrato e as cooperativas perderiam esse contrato de prestação de serviço. Então, realmente está uma confusão enorme que tem feito com que os catadores fiquem um pouco perdidos nesse cenário. Mas o que o movimento tem feito? Tem feito muito diálogo com diversos setores, né? Entre eles a ABS, Ministério Público, a Defensoria Pública da União, Defensoria dos Estados, buscando estar tendo um diálogo mais próximo dos gestores públicos para encontrar saída para avançar em alguma transição aí desse processo. E nós temos muita preocupação que, dada essa ineficiência de condução das ações para combater a pandemia, em relação aos resíduos, está aparecendo muita alternativa nova, né? Ou seja, nós temos uma facilidade no nosso país de copiar lá de fora aquilo que é ruim. Luiz Henrique, é o seguinte, vamos deixar para você apresentar a alternativa nova no outro bloco aqui. Excelente. A gente vai ouvir o companheiro Vanilson, que é do Rio Grande do Norte. Eu ia perguntar para a companheira Jéssica, mas a Jéssica é de Minas Gerais também, então eu vou perguntar para o companheiro do Nordeste. Vanilson, é o seguinte, nesse tempo de coronavírus, como é que está a vida de vocês que estão organizando e também dos companheiros que vivem nas ruas, sabe, desse país e do Brasil inteiro? Você que é o coordenador, sabe, do movimento nacional, sabe, conta como é que está a situação no Rio Grande do Sul do Brasil. Então, bom dia a todos e todas, bom dia a Claudete, bom dia a companheira Jéssica, bom dia ao Luiz Henrique, bom dia Lula, bom dia a todos e todas que estão acompanhando essa live, né? Bom dia também, especialmente para a população em situação de rua do Brasil, para a população em situação de rua que está nos abrigos aqui em Natal, em todos os abrigos do Brasil, seja de acolhimento ou de isolamento, especialmente para os companheiros e companheiras que estão nos abrigos Petrópolis aqui em Natal, no abrigo Santos Reis aqui em Natal, no abrigo Celestino Pimentel aqui em Natal e também no Centro Pop de Natal. Está uma luta muito difícil, né? Porque já tínhamos uma luta muito difícil, né, Lula? Muito antes da pandemia. Ela se estende ou ela se aumenta durante a pandemia, por quê? Porque ao sair a Covid, ou aparecer a Covid no Brasil e no mundo, em Natal, falando aqui especialmente de Natal, os grupos, né, que fazem trabalho com a Pop Rua nas ruas de Natal durante a fala legítima, que é o Fica em Casa, alguns grupos deixaram de fazer esses trabalhos nas ruas. É lógico que várias populações são atingidas, né? Creio que todas as populações são atingidas, não há uma mais atingida do que a outra. Creio que todas as populações, inclusive as que têm casa nesse momento, estão sendo atingidas por essa Covid-19, né? E aí a Pop Rua não ia ficar diferente, não ia deixar de ser atingida nesse momento. Então os grupos deixaram de fazer esse trabalho nas ruas. Nós, do movimento, todos sabemos que lutamos por políticas públicas estruturantes desde o seu nascimento. O movimento hoje está em 19 estados,
ele luta por políticas públicas estruturantes de moradia, trabalho, emprego e renda, mas em todos os estados que o movimento está, ele começa a fazer campanha de solidariedade para que a Pop Rua não sofra só com a Covid-19, mas que ela possa também não padecer ou morrer de fome pela ausência desses serviços. Então, o Movimento Nacional ele luta em todos os estados com essas campanhas, está com essas campanhas. Aqui em Natal, e na Grande Natal, nós estamos com a campanha A Solidariedade Não Pode Entrar em Quarentena, é o nome da nossa campanha, onde há 2 meses estamos levando essas alimentações, água potável, máscara, álcool em gel, insumos informativos, insumos para a população em situação de rua. E aí um detalhe que pode entrar no outro bloco, mas é importante dizer agora, muitas pessoas domiciliadas, nesse momento, estão indo para as ruas atrás de um prato de comida. Natal, ela tinha somente um centro próprio, um albergue. Após a pandemia, abriu-se 2 abrigos, né? 3 abrigos com o centro próprio, o prédio que era no albergue, que era o prédio do albergue. Abriu-se as 2 escolas e o prédio centro próprio. Há 15 dias atrás, há uma semana atrás, conseguimos abrir o abrigo Petrópolis, que vai servir enquanto triagem, né? Conseguimos uma parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social, com a DPU, DPS, Ampiúa, aqui do RN, com os apoiadores e apoiadoras que estão aqui na luta, e conseguimos abrir esse espaço para triagem, né? Onde a Pop Rua passará pela triagem lá, ficará 14 dias e será encaminhada para os outros abrigos. A luta está muito difícil, por quê? Porque no país, infelizmente, nós não temos uma política de moradia para a população em situação de rua, e isso se faz necessário e mostrou agora na pandemia que era importante termos uma política de moradia, de trabalho, emprego e renda. Por quê? Porque agora estamos aí com a Pop Rua, ainda nas ruas do Brasil, ainda nas ruas de Natal, muitas vezes sem ter água potável para beber, sem ter uma pia para fazer sua higiene pessoal, sem ter um serviço para lhe acolher. Então, por isso que é importante estarmos todos juntos e juntas, e assim, essa dificuldade atinge a todos nós, estejamos em situação de rua ou não, porque temos muitas pessoas que estão vindo das suas residências em busca de um prato de comida. Então, acho que a primeira pergunta seria essa, a companheira Jéssica também vai falar um pouco, e nós estamos aí para tirar dúvidas e para construir pontes e não muros. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta, Vanilson. Você, por acaso, tem informações quantas pessoas em situação de rua foram infectadas com o coronavírus? Então, Lula, aqui em Natal nós já sabemos que uma faleceu da Covid-19, outra está em estudos, só que assim, diante da ausência de políticas, ou ainda por sermos invisibilizados a nível de Brasil, Natal não seria diferente, nós não temos um número exato. Inclusive, a gente está buscando, junto ao Ministério da Saúde, que haja um protocolo quanto à população em situação de rua, que realmente a gente não temos números. Ouvimos falar na mídia, em São Paulo, que tinha cerca de 60 pessoas ontem, os Médicos Sem Fronteiras estavam fazendo um trabalho lá, onde possíveis infectados foram detectados, porém, não há um número exato no Brasil. E isso dificulta muito a luta do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, da Pop Rua em si, porque essa doença é desconhecida e a Pop Rua ela não tem esse conhecimento, não tem acesso à mídia, então fica mais difícil fazer esse controle, fazer essa prevenção. Mas nós, enquanto movimento, estamos nessa busca, né, com informativos sobre a Covid-19, sobre o movimento, e buscando, junto aos órgãos locais e nacionais, perspectivas de termos protocolos, tanto no Ministério da Cidadania, quanto no Ministério da Saúde, para que essa Pop Rua ela seja realmente contabilizada, seja em mortes pela Covid, seja em infecções pela Covid, ou outras situações sintomáticas ou assintomáticas. Vanilson, depois nós vamos continuar com a companheira Jéssica. Eu agora queria ouvir a companheira Claudete, que ela é também da Unicatadores. Claudete, como é que está sendo tratada a cooperativa dos catadores de materiais recicláveis pelo prefeito, pelo governo do estado, pelo governo federal? Se vocês estão recebendo ajuda, e como é que vocês estão fazendo para trabalhar, ou vocês estão todo mundo, sabe, isolado?
Então, presidente, primeiramente eu quero passar um grande beijo para o senhor em nome de todas as catadoras e catadores a nível de Brasil, né, das 26 estados mais a capital, né, que não eles vão me enforcar depois que eu não passar essa mensagem. E aí eu entro na pauta da pergunta a qual o senhor me fez, né? Eu estou presidente da Unicatadores, que é a Federação de Catadores e Catadoras a nível de Brasil, né? Faço parte do Movimento Nacional dos Catadores, também levantando a bandeira, representando os catadores e catadoras aqui no estado do Rio de Janeiro, que são 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Né, nesse momento tão precário, de tanta dificuldade que a população brasileira, o Brasil e o mundo está passando, aqui no Rio de Janeiro a coisa está muito complicada, porque a gente tem um prefeito que é totalmente ao oposto de tudo aquilo que leva dignidade para a sociedade. A gente tem um governador que até o dia de hoje, desde que assumiu o cargo, a gente também não conseguiu uma linha de possibilidade de ter um diálogo de construção para políticas públicas para a categoria aqui. E a gente tem um presidente que, infelizmente, a nível de Brasil, nunca quis saber do que se respeita à socialidade para a social, principalmente para aqueles que são vulneráveis na ponta, trabalhadores autônomos do campo, da cidade, como nós, né, uma população em toda dentro desse país. Então, assim, desde que começou a epidemia, eu parei de trabalhar dia 19 de março, né, que eu parei de ir para a rua, porque eu fiquei doente, né, eu fiquei com gripe, febre, dor de cabeça, tive todos os sintomas, só não fiquei com falta de ar. Então, por conta disso, eu me isentei, né, e mediante eu ter me isentado, todos os catadores aqui do Rio de Janeiro, as bases começaram a se fechar também, porque vários catadores começaram a ter o mesmo sintoma de dor, de febre. Então, como isso se expandiu a nível de Brasil, o Rio de Janeiro não foi diferente, todas as cooperativas, catador, né, não organizado, decidiu por se resguardar para cuidar da própria saúde. Mas a gente achou que isso ia levar uma semana, no mínimo 2. Né? Está passando o dia e está se expandindo cada vez mais essa quarentena. Infelizmente, a gente está tendo que voltar aos campos de trabalho, né, porque muitos de nós aqui no Rio de Janeiro não fomos contemplados com o auxílio, né, emergencial. Infelizmente, com o veto agora da 873 na sexta-feira, isso ficou concretizado que nós, de fato, não adianta nem recorrer, porque não vamos ser mais contemplados, né? Porque com esse veto, catador, pescador, agricultor e todo o segmento, né, que são autônomos, está fora desse auxílio emergencial do governo. Então, a gente está tendo que voltar à nossa rotina de trabalho, tendo que se adequar, né, se cuidando da medida do possível, com as EPIs, com máscara, com luva, procurando o melhor convívio para estar voltando à sociedade, continuar a nossa linha de frente, que é com a reciclagem. É muito difícil. Eu ontem domingo foi o Dia Internacional da Reciclagem, presidente, e eu fiz uma live também, a qual participou o ministro atual do Meio Ambiente, e eu comecei ressaltando que a nossa Lei Nacional de Resíduo Sólido, a 12.305, a qual foi sancionada na sua gestão, e é a única lei que a gente tem, que a gente ainda busca ter dignidade, porque existe essa lei. Que não existisse essa lei, a gente estaria derrotado de vez, porque, infelizmente, tudo aquilo que foi construído baseado na Lei Nacional de Resíduo Sólido, a gente, infelizmente, perdemos todos os campos de apoio. Não tem mais investimento para as cooperativas, para as associações. Com isso, nesse momento tão difícil que nós, catadores e catadoras, estamos passando, a gente vê que realmente tem que ter investimento para nossas bases, para nossas centrais, para nossas cooperativas, para a gente, de fato, nesses momentos de crise, a gente ter estrutura de se manter enquanto cidadãos que movimentamos mais de 100% da cadeia econômica desse país. E nesse momento de tanta dificuldade, a gente, infelizmente, estamos tendo que viver de vaquinha solidária, dependendo das pessoas ser solidária para poder estar ajudando nesse momento tão difícil. Teve sorte aqui no Rio, né, por conta da corona. 2 semanas seguidas, a gente já perdeu catadores e catadoras de material reciclável com a corona. Então, assim, está muito difícil, muito complicado, e que a gente não tem uma estratégia de se manter de pé, buscando política com ações positivas, a gente vai estar aí sofrendo cada vez mais, porque quem está na, né, sofre mais do que quem está lá em cima. E eu costumo sempre dizer nas minhas oportunidades de fala que o teu governo ele foi positivo porque o senhor sentava com a população para poder políticas públicas de acordo com a necessidade da população a qual vive dentro desse país chamado Brasil.
Então, por isso deu tanto certo o teu governo, né? Porque o senhor sabe na pele o que é passar uma fome, sabe na pele o que é sentir uma sede, sabe na pele o que é viver de um salário mínimo, porque a sua mãe assim, né, criou você e os seus irmãos, né? Então, quem sabe da dificuldade é quem passou. Então, eu creio que por isso o teu governo foi tão positivo para nós, homens e mulheres, negros, favelados, morador em situação de rua e todo o outro segmento da classe trabalhadora dentro desse país. Então, assim, está complicado, mas a gente está aqui para poder lutar e fazer virar esse jogo. Claudete, uma perguntinha só. O prefeito do Rio de Janeiro não tem ajudado vocês? Claudete, eu perguntei. Oi. O prefeito do Rio de Janeiro tem ajudado. O prefeito não ajudou em nada até agora, né? Ele criou aí esse auxílio emergenciais para filhos de estudantes de moradores de comunidade, né? Muitas comunidades, posso falar com propriedade, porque sou moradora da Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro. A minha neta é de uma creche que até agora só recebeu a cesta básica, não recebeu o cartão no vale de R$100, né? Da Sodex também. A minha filha é estudante da rede estadual, né? Tem 16 anos. Até agora não recebi nenhum benefício também. Está muito complicada. A divulgação está muito bonita, mas a realidade está totalmente diferente, né? Assim, divulga que se tem hotel social, tem cesta básica, cartão, né, auxílio para milha, mas nem todo mundo que de fato precisa dentro das comunidades está sendo contemplado com essas ajudas. Os hospitais de campanha, até agora, a gente só tem um funcionando, e assim, foi bilhões e bilhões investidos nesses hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro também, sem precisar passar por licitações. É um absurdo quando você vê que quando chega um infectado dentro de um hospital, morre no corredor porque não está tendo como atender com tantos hospitais públicos de campanha aí construído e não está nenhum funcionando até o momento. Então, assim, o prefeito não criou uma linha de diálogo com nós, catadores e catadoras, até o momento. Também creio que não criou com a população em situação de rua, porque aqui no Rio a gente é bem alinhado nas políticas públicas. Está muito difícil mesmo. O governador, volta a dizer, até também um momento, não tem nenhuma linha de diálogo também, não procurou a categoria para sentar, para ver como que a gente pode construir. Então, assim, fica cada vez mais complicado nos estados, quando a gente não tem o poder público voltado para esse momento tão difícil, olhar para a população e sentar com a população para a gente construir qual é a linha de frente mais viável nesse momento para que todo mundo seja contemplado e todo mundo tenha a mesma oportunidade de atendimento de igualdade, né? Então, assim, o projeto é muito bonito no papel, a prática e a realidade é totalmente diferente, né? A gente gosta de ver a prática e isso não está acontecendo. Obrigado, Claudete. Vamos voltar com mulher mineira, nossa querida companheira Jéssica, que ela é também da coordenação do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Jéssica, além de perguntar como é que está a situação em Minas Gerais, você mora em Minas Gerais mesmo? Sim, Belo Horizonte. Além de perguntar como é que é a situação, eu queria que você comentasse também o seguinte: quando a gente liga a televisão, veja, eu estou em casa, eu estou dentro de casa desde o dia 29 de fevereiro, eu viajei, eu fui receber um prêmio na França, depois eu fui na Alemanha, depois eu fui no Conselho Mundial de Igreja, e desde que eu viajei, eu voltei dia 12 de março, eu não saí mais de casa. Eu estou preso dentro de casa, sabe? Eu fiquei 580 dias na Polícia Federal, agora já estou há 60 dias aqui em casa. Parece que eu estou livre, mas eu continuo preso aqui dentro de casa porque não dá para sair. A gente vê televisão e não tem muita coisa para fazer. Eu leio e vejo televisão e é engraçado, a gente vê muita gente séria falando na televisão, médico, especialista, infectologista, ou seja, a parte médica, a imprensa tem até coberto de forma, eu diria, muito boa, sabe? Quem quiser informação, está tudo na televisão. O problema é que, sabe, no meu caso, por exemplo, eu sou um cara aposentado, então
eu não sofro o problema de não ter dinheiro para comer. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: a gente liga a televisão, a gente vê prefeito falando, governador falando, ministro falando, presidente falando. A impressão que eu tenho é que há um rio de dinheiro chegando nas comunidades. O Bolsonaro queria dar R$200, o PT brigou por 1.000, depois a Câmara aprovou 500, aí o Bolsonaro resolveu dar 600. Agora a gente vê pela televisão que nem todo mundo que ia receber, recebeu. Uma pessoa recebeu uma parte, tem gente que não recebeu a primeira ainda e eles já estão dizendo que vão pagar a segunda. A gente está vendo as filas e mais filas e filas. Ele fala para as pessoas ficarem em casa, mas para receber tem que pegar uma fila. A gente vê que eles não estão cumprindo com aquilo que eles prometem. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: está chegando dinheiro para vocês? Vocês receberam ajuda? Bom dia, companheiros. Primeiramente, eu falo Anitta presente, né? Nossa querida mineirinha sempre. E respondendo a essa questão, não, porque os acessos da assistência social não estão sendo abertos. Então, se elas não estão sendo abertas e a população de rua não tem acesso nenhum a aparelhos eletrônicos, ou seja, telefone, computador, e todo esse cadastro ele está sendo via online, né? Então, esse acesso a população de rua não tem conseguido. E fora a documentação também, nós sabemos que a maioria das pessoas que estão, a maioria dos nossos companheiros, né, que estão em situação de rua, não tem acesso. Então, esse dinheiro, ele não tem como chegar, porque se eu não tenho um equipamento que está ali para garantir direito, mas que esse equipamento ele está fechado, ele não está funcionando, não tem como eu acessar o benefício. E queria falar também um pouco da condição de alimentação, né? Como você falou na pergunta também, que o restaurante popular também não estão funcionando, que seria uma forma para os nossos companheiros se alimentar, porque é muito fácil falar, fique em casa, mas que casa? A gente não tem casa. Então, a gente precisa pensar em criar políticas de habitação, que é o nosso principal, porque muito fácil, fique em casa. Mas eu não tenho casa, eu passo do passeio à minha moradia. Então, o acesso à alimentação é por política pública, porque deveria garantir direitos, deveria garantir acesso nenhum nesse governo, né? E a gente vem enfrentando essa dificuldade no dia a dia, e aí as pessoas civis têm tentado trazer alimentação com doação, mas também a justiça, o poder público tem, os nossos juízes, vamos ser bem diretos, têm travados, né? Os nossos defensores públicos tentando trazer, e tem dificultado também até o acesso das doações, que infelizmente parou de circular, porque o restaurante popular não abre sábado e domingo. Isso aí já dificulta super a alimentação dos nossos companheiros em todos os estados. E o acesso à alimentação, infelizmente, se não for pelas pessoas, pela forma da caridade, é zero. E em questão da saúde, os postos de saúde não têm conseguido ter acesso. Faleceram, né, 2 companheiras, uma em Vitória e outra em João Pessoa, 2 mulheres em situação de rua, e não tem exames, e nem tem acesso a álcool, sabonete, na maioria dos lugares não tem como fazer higienização. O acesso a banho, o único acesso que nós estamos tendo é o centro POP. Então, os CREAS e os outros equipamentos não têm abrido, né? Não só para pessoas em situação de rua, mas para toda a sociedade. Nós não temos CRAS. Sabemos que toda a sociedade... Jéssica, Jéssica, é isso que eu queria entender. Todo dia tem propaganda pedindo para a gente ficar em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Ora, como é que quem mora na rua vai ficar em casa? Eles estão dando hotel, eles estão garantindo que a pessoa tenha algum hotel que possa ficar, algum abrigo ou não?
Não em todos os municípios, né? Porque Minas Gerais ela é muito ampla. Em Belo Horizonte foram 100 vagas. A gente sabe que nossos recolhimentos aqui não tem vaga para todas as pessoas. E existe sempre uma fila de espera. E nós temos 9.060 pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, fora nas outras cidades, né? Então, eu fico pensando, como um abrigo, que abrigo também não é moradia, não tenho o direito de abrir minha geladeira e pegar um alimento, nem cozinhar, né? Nós batemos sempre na tecla da moradia primeiro, como Movimento Nacional da População de Rua. E a gente precisa, sim, com urgência, criar política de habitação, porque se nós não temos moradia, nós não temos direito a acesso nenhum. Não tem como eu ter um emprego se eu não tenho um lugar para eu poder tomar um banho. E quando eu chego no Centro Pop, o banho ele é aberto a 1h da tarde. Quando eu chego no CIAM, no Centro Integrado à Mulher, que só tem em Belo Horizonte, nos outros estados eu não tenho. Isso é um programa que só tem aqui em Minas, ainda não expandiu para os outros municípios, e os companheiros nós estamos em luta aí, né, para expandir esse equipamento, que é um lugar onde as mulheres vão tomar banho. E como é que a gente faz quando nós, mulheres, Lula, levanta de manhã cedo, a gente está menstruada e não tem um lugar para você tomar um banho, fazer uma higienização? Como é que a gente não vai pegar essa epidemia, que em Belo Horizonte foi encontrado vírus em vários lugares, na estação, no bueiro? Então, como é que a gente está imune a pegar essa doença se a gente não tem um local adequado para fazer uma higienização? A gente fala que tem que hidratar. Hidratar como se a gente não tem acesso à água? A gente não tem acesso à água nem para beber. Quando a gente chega nos hospitais, onde os equipamentos que eram para poder servir, para nos servir, né, para poder, que se é público, seria público. Muito pelo contrário, a gente recebe fechada de porta, a gente não tem como entrar no lugar para poder lavar uma mão, e somos, às vezes, humilhados mesmo, né? Humilhados 24 horas pelo sistema, sem garantia nenhuma de direito. Jéssica, não foi construído banheiros para as pessoas em situação de rua, não foi banheiros químicos, lavatório. Aqui em Belo Horizonte foi instalado algumas pias, mas não é a realidade de todas as cidades mineiras, né? Em todas as cidades, de todos os nossos companheiros, né? E o acesso também é muito escasso, são muito pouco. Como eu falei, a gente tem 9.060 pessoas em situação de rua. Uma pia não dá para tomar um banho e fazer uma higienização. E no início mesmo da epidemia, nós ficamos extremamente desassistidos, porque não tinha local nenhum, todas as lojas fechadas, todos os equipamentos fechados, Centro Pop fechado, o CREA, que é o único lugar que a gente tem para, se existe, né, de equipamento para se fazer higienização. Então, assim, é muito escasso. Infelizmente, não são todas as cidades que têm pessoas em situação de rua, que existe também Centro Pop e Centro Integrado à Mulher. Isso também é um dificultador. Apesar que equipamento ajuda, mas não é a solução. A solução é moradia, porque todos nós temos direito a ter a moradia. É um direito. Que desde quando o Brasil foi imigrado, foi nos tirado. Deixa eu fazer uma pergunta, né, Lula? A pergunta é o seguinte: aqui em São Paulo, a gente percebe que a população de rua aumentou muito. Inclusive, uma coisa que a gente não via há muito tempo, pelo menos quando eu era governo, a gente não via mais aqui em São Paulo, era mulher com criança na rua. Eu fazia tempo que eu não via criança pedindo esmola. Agora, aqui em São Paulo, me parece que aumentou por volta de 50% a quantidade de gente na rua depois do golpe. Em Minas Gerais, você tem sentido que tem crescido muito as pessoas na rua? Sim, aumentou muito. E aqui ainda tem a dolorosa retirada compulsória das crianças da mãe e dos pais, né? Então, nós não temos direito ao acesso a ser família, porque quando chega aqui, em vez de pensar em construir política de direitos a ser mãe, a ser pai, as nossas políticas retiram nossos filhos de nós. E vai para
retira mesmo, a gente não tem... você vai para um abrigo, mas chega lá, é retirada nossas crianças, em vez de pensar. Por isso que a gente sempre fala, e eu torno a falar, que se tivesse a moradia, essas coisas não aconteceriam, entendeu? Porque nem direito a ser mãe, uma mulher que está em situação de rua, ela tem. E ninguém vai para a rua porque simplesmente acordou e eu quero ir para a rua. Se eu vou para a rua é porque eu perdi o emprego, é porque eu estou com problema de saúde, né? Ou eu estou... São diversas causas. Da mesma forma que ninguém cai em situação de rua simplesmente levanta com a bermudinha na boca. A bermudinha que está aqui. Então, as pessoas precisam se conscientizar que a gente não está na rua porque quer, porque eu acordei e simplesmente vou ir para a rua. Não. Cada pessoa tem uma história, né? E uma dor que leva para essa situação, que é a falta de garantia de direitos. Jéssica, para onde elas levam essas crianças? Então, são para famílias acolhedoras. Muitas das vezes, essas crianças, elas crescem em abrigos e não simplesmente são desligadas quando completam 18 anos, e aí se torna moradores em situação de rua, porque não tem a garantia de estudo, não tem a garantia de moradia. E aí perdeu o direito aqui a ter uma mãe, a ter um pai, porque a gente não pensa política para a família, e sempre vem o estatuto, né, que criança primeiro. Mas a gente tem que pensar que a família, que a gente tem grandes profissionais, né, na rede, em toda a rede, que poderia estar sim pensando políticas de estar transformando a família. Por quê? Quando tira uma criança, institucionaliza ela em um acolhimento, já é um direito violado, que é o direito de eu estar com meu filho. E aí essa criança cresce uma vida inteira em um abrigo, e quando chega não é adotada, simplesmente vários equipamentos são desligados, isso é uma realidade brasileira. E quando a gente vai ver, a pessoa está ali na rua. Então, tirou da mãe, foi sem direito nenhum e ainda cresce e vira um adulto sem direitos para estar em situação de rua. Jéssica, depois você vai voltar a falar sobre essa situação. Eu agora queria voltar ao companheiro Luiz Henrique. Luiz Henrique, é o seguinte, houve um tempo em que eu convivi muito com vocês, catadores de papel, e eu tive a impressão de que era possível a gente construir, aos milhares de catadores de materiais recicláveis nesse país, o direito de vocês ficarem sendo empreendedores coletivos, empreendedores individuais, e que era possível fortalecer as cooperativas. Eu sonhei com isso. Bem, eu queria perguntar para você agora, Luiz Henrique, sabe, com toda sinceridade, como é que está a situação dos catadores de papel, não com relação agora só ao coronavírus, com relação à sobrevivência humana de vocês no mundo do trabalho. Como é que vocês estão vivendo, como é que as prefeituras estão ajudando, como é que o governo federal está ajudando, como é que o governo estadual está ajudando. Vocês estão recebendo que incentivo para que os catadores se transformem, sabe, numa economia forte através das cooperativas? Eu acreditei nisso. Eu queria saber agora como é que está, nesses últimos 10 anos, o que aconteceu com vocês. As cooperativas estão crescendo, sabe? As prefeituras estão respeitando e estão entregando um lixo para vocês. Os empresários estão comprando de vocês. Eu gostaria que você falasse um pouco, Luiz Henrique. Sim, presidente. Tivemos um momento aí que a gente tinha esperança que a gente ia conseguir começar a reduzir esse déficit de 500 anos aí de exclusão que nossa categoria tem. Na realidade, no seu governo começou um processo de implementação de alguns programas, e aí quando entrou a Dilma, a gente estava a consolidar esse programa, veio toda a situação do golpe, não conseguimos consolidar, e o Brasil nós sofremos um grande retrocesso, né? Nós temos aí hoje 60% dos catadores que ainda estão nas ruas e nos lixões das cidades, né?
Estamos aí, aqui também mando meu abraço à galera que está aí, os catadores avulsos que estão nos assistindo, presidente, que são muito maior o número de catadores avulsos do que os catadores que estão no empreendimentos, que estão sendo impactados de todas além da Covid, tirando essa questão do Covid, né? Que é muito mais do que sofrer muito mais do que os da cooperativa estão. Nós tivemos vários avanços aí com algumas políticas implementadas pelo BNDES, também pela Fundação Banco Brasil, né, em outras épocas. Mas hoje, por exemplo, o meu estado hoje é um exemplo do que é os estados aí e os municípios brasileiros. É um total falta de apoio, não é de apoio, nós não queremos presentinho, não, nós queremos aquilo que é direito adquirido, né? E isso não é negado todos os dias, né? Na realidade, os gestores públicos, né, do meu estado, né, por exemplo, né, o governo do estado aqui, contrata mais a galera aí formada aí em saber achar as brechas das leis para não cumprir, do que achar, ter um jurídico lá que viabiliza o cumprimento e eles pega e cumpra aquilo, pelo menos, que é lei, que nem aquilo eles estão cumprindo. Hoje aqui tem um pagamento de serviço ambiental no estado de Minas, que o governo do estado, e é lei, e o governo não cumpre. E aí a gente começa a ver todos os estados, é assustador, porque está todo mundo na mesma, né? É um tremendo retrocesso, não se tem nenhum tipo de avanço. Na realidade, nós gerávamos uma cadeia enorme de emprego e geração de economia que a gente vinha gerando com as políticas implantadas. Está tendo um sucateamento tremendo, né? Então, todas as organizações de catadores estão retrocedendo. A companheirada dos catadores avulso sofrendo sem nenhum tipo de apoio também. E, em vez de nos ver como um parceiro, um aliado na geração de emprego, na contribuição do PIB, né? Nos vê enquanto uns coitadinhos, né? Que está ali pedindo uma cesta básica. E não é isso que nós queremos, na realidade, né? Nós queríamos continuar aquilo que nós vimos, né? Implementando nos governos, a época passada, né? Nos governos passados, que era gradativamente transformando os catadores em empreendedores sociais. Não é esse capitalismo perverso que a gente estava pregando nas cooperativas. E nem para a população de rua, que os companheiradas vinha fazendo várias iniciativas no ponto de vista de geração de emprego e renda, né? E, na realidade, hoje, o que está se tendo para nós hoje é tentar sobreviver. Não é viver. Viver é diferente. O que está tentando hoje é sobreviver, né? Então, tem várias iniciativas sendo criadas os dois movimentos de catadores aí, que depois nós vamos poder falar um pouco, para tentar minimizar esse problema. Lógico que a gente ainda acha um ou outro prefeito que tem uma sensibilidade e uma vontade política de fazer a coisa acontecer, né? Que governa para o povo, né? E aí, mas isso não é uma regra, né? São exceções, e isso é lamentável. Muito bem. Vai preparando aí, o companheiro Luiz Henrique, porque depois eu vou pedir para você, no encerramento, eu vou querer uma rodada com cada um de vocês, tendo 3 minutos livre para dizer o que vocês quiserem para melhorar a vida de vocês. Porque, na opinião de vocês, o que poderia melhorar a vida de vocês? O que deveria ser feito? Mas antes eu vou perguntar para o Vanilson, sabe, lá no Rio Grande do Norte. Ô, Vanilson, a pergunta é a seguinte: nós temos pela primeira vez uma governadora, sabe, saída da luta social, como a companheira governadora Fátima. Eu não sei se ela já teve contato com vocês, se ela já recebeu vocês, mas a Fátima sabe dos compromissos dela no tratamento da situação do povo em situação de rua, dos catadores de material reciclado. A pergunta que eu faço é o seguinte: como é que os setores médios da sociedade tratam vocês, sabe, quando estão na rua? Vocês são respeitados,
o poder público atende vocês? Como é a situação? A partir da tua visão. E também eu queria saber se aí no... Ô, Lula, eu não ouvi a última pergunta. Tem como repetir? O quê? Manilson, você está ouvindo agora? Estou ouvindo. A Fátima foi eleita faz 1 ano e 2 meses. A Fátima é uma companheira que tem compromisso. Estou perguntando se ela recebeu vocês, se ela já conversou com vocês, porque a Fátima tem um compromisso com a luta do povo oprimido desse país. E, ao mesmo tempo, eu estava perguntando para vocês se aumentou o número de gente nas ruas de Natal e como é que os setores médios da sociedade tratam vocês quando encontram com um morador de rua deitado numa calçada. Então, Lula, primeiro, dizer que eu estou aqui com minha companheira Fátima, né, Fátima Matias, que ela é sua fã. Vem cá, Fátima, mandar um chave para Lula. Fátima é minha companheira, né, que eu saí das ruas, morava nas ruas, e ela me acolheu na casa da mãe dela. Na casa da mãe dela, eu ainda estou em situação de rua. Então, ela é uma grande fã sua. Está aqui ela, mostrando aí a foto. Manda um alô aí para ela, Lula. E assim, o governo do Estado, né, quando iniciou-se o governo Fátima Bezerra, houve sim uma abertura maior, né? Temos agora a gratuidade nos restaurantes populares, como a Jéssica falou, para Pop Rua, como a Jéssica falou, a grande questão é que os restaurantes populares não abrem no final de semana. Estamos aí em busca de fazer isso estadual para a população em situação de rua. Assim, a gente está dialogando para os avanços, estava dialogando, mas chegou a Covid-19 e aí o censo teve que parar as conversas do censo. Cremos que vai sair, né, em 2021, tomara Deus que saia, porque precisamos desse censo até para termos políticas públicas estruturantes. Mas, assim, antes de falar sobre como a sociedade vê a própria rua, preciso dizer o seguinte, que nós, da população em situação de rua, nós não somos só um público da assistência social, né? Sabemos que a assistência social é a política que mais está com a população em situação de rua. Mas nós temos essa certeza que a assistência social não pode ser a única política. Nós não somos público da política da assistência social. Somos públicos de toda a política intersetorial. Quando a companheira Jéssica traz a questão da moradia, a moradia digna, ela evitaria várias violações de direitos humanos e sociais, como está acontecendo agora, durante a pandemia, como acontece antes da pandemia. Então, assim, é uma situação muito gritante, né? E que precisamos estar atentos para isso. Como a sociedade nos vê, nos trata, aqui, pelo menos aqui em Natal, até 2012, a sociedade não tinha nenhum conhecimento sobre o que é estar em situação de rua. O movimento surge aqui, através da Maria Lúcia Santos Pereira, né, que você conheceu, que nos deixou, infelizmente, no dia 25 de abril de 2018, Maria Lúcia Santos presente todos e todas aquelas e aqueles que lutam por direitos sociais nesse país, né, que nos deixaram. Maria Lúcia Santos Pereira presente lá do Movimento da Bahia. E aí, o movimento surge aqui em Natal, começa-se a se discutir população em situação de rua em outro viés, na questão de direitos sociais. Porém, como o companheiro Luiz Henrique falou, temos alguns prefeitos no Brasil que dialogam, temos outros que não dialogam, mas como é difícil estar conscientizando ou conversando prefeitos ou governos que nós somos cidadãos e cidadãs, que nós somos seres humanos, que nós temos história por trás de nós, que nós somos classe trabalhadora que por algum motivo viemos para as ruas. Então, a parte da sociedade ainda nos via antes de 2012 e até ainda nos vê como sendo pessoas alcoólatras, drogadas, pessoas que se estão nas ruas porque fizeram alguma coisa, porque são bandidas, não. A partir, sempre no Brasil, mas se intensificou a partir de 2016, quando vários direitos sociais foram retirados, quando a EC 95 congela investimentos, congelou investimentos nas áreas públicas,
Quando a reforma trabalhista chega, ela desemprega ou precariza a classe trabalhadora, a precarização do trabalho também. Agora, por último, a reforma da Previdência, que ela traz vários retrocessos para a população brasileira. Então, tudo isso e muitas outras coisas, a questão de saúde mental, a questão de conflitos familiares, a questão psicológica, ela pode levar pessoas aí para as ruas. E aí uma coisa que a gente sempre fala, sabe? Lula, Luiz Henrique, Jéssica, Claudete, qualquer pessoa da classe trabalhadora nesse país, ela poderá vir a estar em situação de rua antes da pandemia e agora principalmente. Então, assim, é muito complicado, né? Nós muitas vezes passamos por alguém que está em situação de rua, ou que é catador ou catadora, e virar os olhos, não olhar, não querer enxergar, ver, mas não enxergar. Quando nós sabemos que quem está ali são pessoas que tiveram alguma trajetória ou alguma situação que as levaram para as ruas. Aproveitando, Lula, essa oportunidade, eu gostaria de ler aqui um poema, Lula, porque o tempo está se esvaindo, é um poema que chama Pop Rua, Outras Populações e a Covid-19. E começa assim: o Covid chegou ao mundo para trazer muitas reflexões, como também para mudar pensamentos, conceitos, atitudes, mudar gerações. Para quem está em situação de rua no Brasil, como faz? Para não sair e ficar em casa. Nossa realidade é cruel. Para nós essa ordem não adianta, só atrasa. Estar nas ruas é difícil e agora com a pandemia ficou muito mais complicado, pois habitação, saúde, educação, dentre outras, é direito do povo brasileiro e é dever do Estado. Nos oferecem abrigos na modalidade de isolamento, mas quando essa pandemia passar, teremos que voltar para as ruas, para o tormento? Fico aqui pensando que durante e após o coronavírus, Covid-19, quem mais padecerá é a pop rua, a periférica, a preta, a LGBTQIA+, povos indígenas e de terreiros, a população pobre. Acorda, povo brasileiro, pois a luta por direitos persiste e continua. Vamos juntos e juntas mudar essa realidade, pois ela também é minha, é nossa e é sua. Quando esse pesadelo passar e tudo parecer que voltou ao normal, teremos muitos de nós sem emprego informal e formal. E só aí nos daremos conta que teremos um exército de pessoas desempregadas, vivendo uma realidade triste, nua e crua. E com certeza aumentará o batalhão de pessoas vivendo em situação de rua. Esse poema é de nossa autoria, fazendo uma crítica construtiva e reflexiva sobre a situação por qual passamos nesse país. Então, assim, são esses fatos, esses fatores e muitos outros, né? A questão da higiene pessoal nas ruas, que nós não temos acesso a lavanderias, nós não temos acesso, nem ao menos, à água potável. O que nos foi dado até agora, ou até hoje, são políticas protetivas, entre aspas, mas subjetivas, sem o alcance de trazer a dignidade. Porque quando eu fico no limbo da assistência para a saúde, e quando não há política de moradia, de trabalho, emprego e renda, com certeza a exclusão tende a aumentar, as violações tendem a aumentar, e com certeza essa população ela não conseguirá sair das ruas se não houver políticas públicas sérias nesse país. Agora, nesse período, torna-se mais difícil, porque vários retrocessos eu já trouxe aqui. E com certeza, durante essa pandemia e pós-pandemia, aumentará sim o número de pessoas em situação de rua. Muito bem. Querida, agora eu vou conversar outra vez com a Claudete. Claudete, eu acabei de receber uma notícia agora, nesse instante, a polícia matou um menino chamado João Pedro, de 14 anos de idade. Agora, e a pergunta para você, Claudete, é o seguinte: como é que vocês, que trabalham na rua, veem a questão do crescimento da violência, sabe, no Rio de Janeiro e a ausência de políticas públicas para diminuir a violência? Parece que não existe Estado. Parece que o Estado, sabe, na medida que o Estado não está nos locais para levar política pública, para levar escola, para levar saúde, para levar, sabe, lazer, para levar cultura, ou seja,
a violência vai ocupando o espaço. Como é que você, Claudete, presidente da Unicatadores, uma companheira representativa do Brasil inteiro, mas moradora do Rio de Janeiro, vê essas coisas da violência acontecer no Rio de Janeiro? Então, Lula, para nós aqui do Rio é muito complicada essa questão de falta de políticas para nós, principalmente, né, negros e negras e que vivem na excluidade dessa sociedade, né? Por exemplo, os catadores em situação de rua, né, eu posso falar com toda a propriedade, a gente antes tinha, né, sofria muita discriminação, preconceito, né? Então a gente teve uma melhoria com o teu governo, que foi o avanço de estrutura para nós trabalhar com dignidade. Pós perder tudo isso novamente, a gente volta à linha da exclusão e do preconceito novamente. Lá no centro da cidade, onde eu trabalho enquanto catadora, um pouco mais complicado, porque agora se criou um órgão que é lá para presente, centro presente, a qual eu creio que o senhor deve ter o conhecimento desses órgãos aqui no Rio, e que atua de maneira super exclusiva, né? Assim, quando tem um catador em situação de rua, tem alguma denúncia de algum lojista que aquele catador não pode fazer a triagem do material ali, vem toda uma operação, recolhe todo o material do catador que já está ali triando, carrinho, que é o seu instrumento de trabalho. Então, isso mostra a total, né, exclusão dentro de um país, né, e a total violência humana para o trabalhador e trabalhadora. Como moradora de uma comunidade, a gente tem sofrido muito a questão das operações que vem tendo, né, constantemente, porque antigamente tinha dias e horas para operação. Por exemplo, essa semana já teve operação 2 dias seguidos, né? Hoje ainda não, mas daqui a pouco pode começar a operação. E aí as operações agora estão assim, uma coisa de filme de Rambo, né? Porque tem helicóptero, né? Granada que cai do alto para baixo, as abordagens super agressivas, sem, sabe, diálogo muitas das vezes, real identificação de quem é, né, a pessoa que está sendo abordada. Então, assim, esse caos de violência, né, em meio à violência, para nós aqui no Rio de Janeiro, principalmente para nós trabalhadores e moradores de comunidade, está cada vez mais precário. Já era uma realidade do passado, né, a gente teve um pouco de avanço, mas agora a gente volta de novo ao retrocesso de tudo que, né, teve como avanço lá atrás, e aí a gente volta a viver de novo a dura realidade do dia a dia. Para você ter noção, eu tenho um filho de 25 anos que é negro. Quando ele sai para trabalhar, sempre é quase na hora das operações. O meu coração fica como, enquanto mãe? Por quê? É negro, muitas das vezes para nós negros, principalmente morador de comunidade, primeiro atira para depois perguntar quem é, né? Então, assim, o medo das mães, das moradoras, das chefes de família, homens também chefes de família, é cada vez mais avassalador, né, para nós que está vivendo essa situação nesse momento de crise. A gente está vivendo agora o momento da epidemia, que ninguém pode sair para trabalhar. Ao mesmo tempo, a gente tem também a violência do poder público, né, nos oprimindo com a questão das operações. Então, assim, a gente está cercado, né, entre 4 paredes, sem ter para onde correr, né? Assim, infelizmente, está muito difícil viver, né, não por conta da epidemia, mas também por conta das perdas de políticas públicas voltadas para a categoria, para a população, para uma sociedade dentro do nosso país. Agora vamos ouvir... Obrigado, viu, Claudete? Agora vamos ouvir a companheira Jéssica. Jéssica, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Eu estava vendo uma nota aqui, que foi uma nota de repúdio, feita por um conjunto de entidades, contra a rede hoteleira, porque foi perguntado para um senhor Ricardo Ronan, teria dito sobre a questão da ocupação de hotéis pelos moradores de rua. E ele disse que morador de rua é muito complicado, você tem que colocar em albergue. Não sei se hotéis irão recebê-los. Ou seja, ele dá uma demonstração de que morador de rua não tem o direito, sabe, de morar em hotel. Como é que você vê o comportamento de um cidadão como esse? Como o companheiro Vanilson falou e falou super bem, todas as pessoas que vivem
com até um salário mínimo ou 2 corre o risco de estar em situação de rua, principalmente agora com essa epidemia. E se você vai entrar no supermercado, você é barrado. Se você vai entrar em qualquer lugar, nós somos barrados, né? E a gente tem esse grande enfrentamento de ter oportunidades mesmo de estar em hotel. Hotel resolveria minimamente como abrigo, mas eu torno a falar que para resolver mesmo é moradia digna. E também tem os nossos idosos, Lula, porque está falando principalmente os idosos, né? Pode ser contaminado com Covid. Só que a realidade é que nós não temos equipamentos para nenhum abrigo fez 60 anos pode ser acolhido. Então, se um idoso ou uma pessoa ficou 20 e 25 anos em situação de rua sem oportunidades de trabalho, de emprego, de estudo, e continua em situação de rua, quando ele fica idoso, ele ainda não pode acessar um abrigo. Porque se for idoso, ele não pode ser acolhido. Se for cadeirante e não tiver acessibilidade ao acesso a se movimentar, também não é acolhido. Então, o que a gente mais tem em situação de rua são pessoas idosas, são pessoas deficientes, temos muitas pessoas com deficiência visual, mental, auditiva, por esse motivo de não ter um equipamento, né, que possa ter a garantia da saúde ali. E o que vem dificultado muito. Falo que é importante, sim, né, nossos acolhimentos, porque é melhor um acolhimento do que não ter nada, mas que nós precisamos construir políticas de habitação. E uma outra questão é porque também não se tem ciência, como se nós não fôssemos cidadão, porque a pessoa em situação de rua, ela não é considerada como pesquisa de quando o IBGE vem, né, fazer o censo, não é colocado as pessoas em situação de rua, então não tem nada da população de rua. O único número que a gente tem é os cadastros do CAD único, não tem uma pesquisa. E um número tem crescido muito também, né, com essa política de desigualdade, de que é governada sem escuta a voz, né, que estão embaixo, que vive mesmo. Então, nós temos aí aumentou muito o número de 2012, 2015, tinha bem menos pessoas em situação de rua do que no atual momento. De 2012 para cá, o número só vem aumentado. Meus queridos companheiros, olha, nós já estamos há 1h08 aqui. Eu queria agora conversar com vocês o seguinte: faz de conta que eu não estou aqui. Eu queria começar com a Claudete, conversar com a mulher, porque eu conversei com o homem as outras inserções. Eu queria começar com a Claudete. Claudete, faz de conta que você está na frente do prefeito, você está na frente do governador e você está na frente do presidente da República. Você está na frente. Tá? Eu vou repetir. Faz de conta que vocês estão na frente de todo o estado de vocês, do prefeito da cidade de vocês e do presidente da República. E você, Claudete, você, Vanilson, você, Luiz Henrique, você, terão o tempo, sabe, 3 ou 4 minutos. Quando der 3 minutos, eu vou levantar esse 4 minutos. Vocês terão de 3 a 4 minutos para dizer o que vocês quiserem para as autoridades desse país. Ou seja, então, eu vou abrir agora com você, Claudete. Você está na frente do ela, você está na frente do seu governador, você está na frente do presidente da República, e você vai dizer o que precisa ser feito para você ser tratada com dignidade. A palavra faz de conta que eu não estou aqui. Então, primeiramente... Está você sozinha. Tá, ok. Primeiramente, eu vou falar para o presidente da República. Entendi. Primeiramente, eu falaria para o presidente da República que tem que ter investimento dentro dos municípios e dos estados onde eu moro
para a gente poder ter uma boa economia, uma circulação de um trabalho decente. Passar para o governador para ele repassar tudo aquilo que foi investido dentro do estado do Rio de Janeiro para a prefeitura, o que diz respeito a ela, no caso, enquanto catadora de material reciclável, para as políticas voltadas para a cadeia produtiva da reciclagem. Porque a gente sabe que tem o governo que libera o federal, a gente sabe que tem o estadual, que tem a Secretaria do Meio Ambiente nos estados, onde concentra, e a prefeitura centra para poder articular e negociar como que a gente vai montar as políticas voltadas para o nosso segmento. Então, eu acho que tem que ter as três esferas junto, falando a mesma língua, para que junto senta com os catadores na ponta, para a gente construir junto qual é a melhor alternativa e ação para se construir política dentro do município e dentro do estado do Rio de Janeiro, que no nosso caso seria estrutura para os galpões que estão sucateados, catadores em situação de rua avulso, galpões com todos os equipamentos de estrutura de fato, todo um suporte para a gente poder ter autonomia de fazer a própria gestão dos nossos próprios empreendimentos sem precisar de terceiros falar em nosso nome. Então, a gente precisava de investimento financeiramente, porque, infelizmente, para qualquer empreendimento que não tem investimento, a gente não tem como fazer um bom trabalho, a gente não pular e nem caminhar de cabeça erguida. Do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, os três falando a mesma língua, sentando com a população na ponta, que é quem vai ser contemplado com todo esse projeto, para a gente construir junto, porque também não adianta o governo federal alinhar com o governo estadual e o estadual alinhar com o municipal, sem a presença daquele protagonista vai ser contemplado na ponta. Nunca vai avançar dessa forma. No teu governo avançou porque o senhor sentou com a categoria, construiu junto políticas públicas e teve o respeito de permitir que a gente executasse junto, acompanhando todo o procedimento. Então, por isso deu tanto certo. Então, a gente tem experiência que dessa forma dá certo. Que não for dessa olha para o seu umbigo, cada um caminha do teu jeito, achando que está sendo o melhor, e quem está na ponta, de fato, precisando ser contemplado, nunca vai ser alcançado, e a gente sempre vai repetir as mesmas histórias. Essa seria a minha fala para o presidente da República, para o governador estadual e para o prefeito do Rio. E você não iria pedir para ele pagar os R$600 para você poder ficar em casa? Poder ficar em casa? Oi? Não entendi. Você não iria reivindicar para eles pagarem para os catadores R$600? Pagarem para os catadores R$600? Então, que a gente tivesse com estrutura e bem organizado com os investimentos que deveria ter dentro dos nossos empreendimentos, nesse momento de crise a qual a gente está vivenciando a nível de Brasil, de mundo e de país, a gente teria um mínimo de dignidade porque a gente teria estrutura através do nosso próprio trabalho para estar se mantendo. Como a gente não está se mantendo, a gente precisa, infelizmente, desse auxílio que não todos foram contemplados, e como que se vive também com R$600 sendo pai e mãe de família. Então, é uma política muito desigual e que não bate na ponta, né? Não é a matemática perfeita para poder estar defendendo a população e falar em uma nação brasileira enquanto um representante da instância maior lá em cima, enquanto um presidente da República. Obrigado, Claudete. Vanilson, agora é você, Vanilson. Você está na frente do presidente, na parte do prefeito. Você que é poeta, que fala grosso, esquenta que eu estou aqui e diga para eles o que eles têm que fazer para melhorar a vida das pessoas que estão em situação de rua. Então, primeiro dizer ao presidente que ele tem que revogar, ao presidente junto com o Congresso, revogar a EC 95, que congelou investimentos nas áreas sociais. E aí, inclusive, tirou 20 bilhões só em 2019 da saúde. E para dizer a ele que o SUS ele é muito importante. Muitas vezes o SUS não é valorizado, mas o SUS está mostrando aí para a população brasileira o quanto ele é importante no contexto de pandemia ou em outros contextos também. Eu também faço parte do Conselho Nacional de Saúde, né, onde nós estamos lá enquanto movimento Pop Rua, e só quem está lá dentro para saber as lutas que a gente enfrenta. E também dizer para o Bolsonaro que ele é presidente de cerca de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Não somente de quem votou nele, né? Não somente de 57 milhões. Que ele cria um plano emergencial a nível de Brasil, mas que principalmente ele leva a sério, principalmente ele enfrenta a pandemia, ele enfrenta essa pandemia, inclusive respeitando a letalidade dela. Porque quando ele fala que é uma gripezinha, que é um resfriadozinho,
Quando ele fala que 70% vai ser contaminado, que não tem jeito, ele está trazendo para o povo brasileiro, aqueles que não têm acesso à informação, que isso é uma gripezinha, que isso é um resfriadozinho, e isso é muito perigoso num país continental como o nosso. Que ele também ele possa estar assumindo a responsabilidade. Né? Eu vi agora que o Pazuello, o novo ministro da Saúde, mudou o protocolo de combate à Covid. Né? Nós sabemos que muito bem que coisa boa não vem por aí. Talvez venha a questão da cloroquina em massa. E isso é um perigo quando não há estudos científicos que comprovem a eficaz, a certeza de que terá resultados positivos. Né? E, assim, dizer que num país como o Brasil, quando não se leva a sério a classe trabalhadora, o seu povo, certamente a história mesmo se encarregará de colocar na lata do lixo desse país. Então, que possa se ter seriedade governando. Aproveitando sobre o auxílio emergencial, Lula, é interessante demais falar sobre isso, porque o que nós percebemos enquanto população em situação de rua é que quem está no Cade Único, quem está no Bolsa Família, tiveram até facilidade de conseguir receber. O Ministério a Caixa disse, não, quem está no Bolsa Família, no Cade Único, não se precisa se preocupar, está tudo garantido. Não. Cerca de 700 famílias no RM deixaram de receber, mesmo estando no Bolsa Família, estando no Cade Único, por algumas condicionalidades. Se vamos para nível de Brasil, milhares ou milhões de pessoas não conseguiram receber por causa dessas condicionalidades. Quando vai para a Pop Rua, a questão é muito mais complexa. Aquela população que não está no Cade Único ou no Bolsa Família, que é a Pop Rua, ela nem conseguiu se cadastrar, conseguiu, pelo que a companheira Jéssica já trouxe, por questões de tecnologia, por questões de internet, por questões de ter o celular. Então, assim, é muito complexo quando se pensa uma política de cima para baixo, onde altamente desorganizada, que nós percebemos, inclusive, que a gente fica pensando se não foi feita para que haja aglomeração ou para que haja contaminação. Estou terminando, depois dá outro copo. E aí, para os prefeitos das capitais, para os governadores, por que vocês não, prefeitos e governadores, para a população em situação de rua, que também são catadores e vice-versa, por que vocês não fazem parcerias com as empresas que prestam serviço a vocês? Porque a pandemia vai passar e a classe trabalhadora e a própria rua vai aumentar. Por que não fazer parcerias para que essas empresas contratem essa população que é altamente trabalhadora, que tem profissão? Pensem nisso, façam parcerias e tragam o trabalho e renda para essa população. Porque o trabalho e renda também pode gerar uma moradia. E aí, é importante dizer que a pandemia vai passar, sabe, pessoal? E aí, é preciso que os estados e municípios tenham políticas definitivas pós-pandemia. Para a própria rua, de habitação, de aluguel social, de auxílio moradia, trabalho, emprego e renda, pois uma das duas, uma ou outra, irão proporcionar, com certeza, a saída das ruas. Ainda tem tempo, Lula? 1 minuto? 1 minuto? Beleza. Então, a gente vai encerrar nossa participação agradecendo a todos e todas, agradecendo a sua assessoria, agradecendo a todos e todas mesmo, aos nossos apoiadores aqui no ARN, ao Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que está fazendo uma luta muito grande nesse país, está buscando a melhoria, seja em políticas públicas, ou para matar a fome das pessoas que estão nas ruas, ou para também estar brigando, mas vou terminar de forma poética, como a gente também iniciou, com a poesia Dia de Luto, mas também de Luta, que conta um pouco da história do movimento e do massacre da Praça da Sé, e que começa assim. No dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. 7 pessoas em situação de rua, na Praça da Sé morreu. Brutal e covardemente, sem dar nenhuma defesa, mataram 7 brasileiros que viviam na incerteza. Na incerteza de um dia que ainda ia raiar, mas vieram os meliantes para suas vidas ceifar. Após aquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua por seus direitos lutar. Começou em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje estamos em 19, na luta por direitos sociais. Mas não pense que é fácil
O massacre continua quando é negado direitos à população de rua. Alguns estados conquistaram o direito à saúde, trabalho e até à habitação. Porém, em outros lugares, inclusive em Natal, é negado até dormir no chão. Por isso, sigamos na luta, porque nesse país nada é de graça. Se não temos moradia, vamos ocupando as marquises, os viadutos, as praças. Dia 19 de agosto é o dia de luto e de luta do povo da rua. Nós não vamos nos calar jamais. Nossa luta continua. E continuará enquanto houver pessoas em situação de rua. Quero agradecer novamente aos companheiros e companheiras aqui do Rio Grande do Norte, que estão numa luta tremenda do Brasil e do mundo, porque existe população em situação de rua, não só no Brasil, e sim no mundo. Obrigado a todos e todas. Sigamos na luta, sigamos nas resistências. Todas as vidas importam. Nossas vidas importam. Muito bem, Vanilson. Luiz Henrique, agora é você. Luiz Henrique, você está me ouvindo? Estou, companheiro, estava com o microfone fechado. Agora é hora de você falar para o Bolsonaro, falar para o governador do estado, falar para o prefeito, falar para o presidente da República, tudo que você quer, meu caro. E tudo que você acha que pode resolver o problema dos catadores de materiais reciclados. Você falava grosso comigo, vê se fala grosso com eles agora. Na realidade, eu não sei se eu vou falar para ele ou vou falar para a galera que está nos ouvindo, para ver como vamos nos juntar as forças para nossas vozes soar, ter um eco maior. Primeiramente, companheiro, eu gostaria de agradecer, né, e parabenizá-lo, né, pela sua luta, né, pelo seu compromisso demonstrado com a nossa causa, né, dos catadores e da população de rua, em todos os anos, né, desde que entrou para a presidência da República e até anterior a ela, né. Queria aqui deixar aqui um abraço que mandaram para você, a companheirada aí do ORES, o Observatório da Reciclagem, inclusive, que manda um abraço, que acompanha a sua luta e soma a ela. Também os catadores avulsos e organizados que estão aí perseverando, né? E aí gostaria de ressaltar que, em meio a toda essa dificuldade, nós ainda, dado todo o investimento que foi feito nos anos aí históricos do governo do PT, nós temos muita cooperativa que está trabalhando e cumprindo as regras da OMS, né? E aí estão dando um exemplo aí, lógico que precisa de uma série de investimentos nas outras cooperativas para a gente chegar a esse patamar, e eu queria deixar aqui a minha saudação e o abraço a essas cooperativas que estão conseguindo fazer isso, servindo de referência para os outros que estão vindo. Também gostaria de dizer aí que nós temos aí um desafio enorme, né? As eleições municipais vão ser definidoras aí para medir nossa capacidade de mobilizar a sociedade para a retomada das ações aí para a reconstrução do nosso país. E isso não pode ficar só na mão da direita. Então, na realidade, nós temos um desafio enorme, né? De dialogar não só para dentro, para a nossa militância, mas também com os milhões de pessoas aí que estão satisfeitos com esse governo. Então, deveria deixar aqui nosso desejo e nosso compromisso de somar com essa luta com todos do país, né? Seja de direita, seja de centro, de esquerda, mas tem que estar querendo um projeto de país, né? Eu acho que é impossível a gente ter as galera de direita somando a nossa luta, mas eu acredito que as de centro virão. A partir de um diálogo que nós construímos aí, que traz todas essas pessoas para cá. Lógico que nós temos no nosso meio muitas pessoas que destilam veneno no canto da boca, né? Que pega e faz com que essa aproximação nossa seja difícil e impossível. Toda vez que abre a boca é para atacar o PT, é para não sei o que o PT.
Então, nosso desafio é enorme, né? Nós temos que ser um saco muito grande para aguentar todas essas pancadas e aí cumprir esse papel que é de reconstrução aí, dessa contribuição para a reconstrução do país. Queria também ressaltar aqui que nós nas falas todas nossas aparece muito a questão, tanto nós catadores quanto população de rua, aparece muito quando a gente fala da assistência social, mas realmente quando chega no prefeito ele sempre joga para assistência social, né? E aí muitas das vezes a assistência social é vista como uma forma pejorativa. Gostaria de dizer aqui que a gente deixa nosso abraço aqui às assistências sociais, né? Que está sempre junto com nós, rompendo barreiras institucionais para estar junto com nós na luta, né? E na pessoa da Maíra Colares aí, secretária municipal, a gente deixa todo o nosso abraço a essas secretárias de assistência social. Nós temos feito um grande esforço aí no sentido de criar algumas iniciativas, né? Para a gente tentar sobreviver minimamente aí nesse momento, dado a ineficiência... Estou com dificuldades na conexão. Tente outra vez em alguns instantes. Dificuldade desses recursos chegarem nas nossas categorias. Então, nós temos feito algumas campanhas, tanto a população de rua como os catadores. Eu gostaria de falar aqui um pouco da campanha dos catadores, é lógico que os companheiros vão falar um pouco aí dessas ações da população de rua. Nós criamos uma campanha que ela tem o objetivo de trazer uma ajuda emergencial mínima para os catadores do Brasil todo, né? E essa ajuda a gente está buscando aí a solidariedade da população brasileira e também doação de empresas, né? Atualmente a gente conseguiu já arrecadar aí 872 mil reais, né? Especialmente exato, 872.946 mil reais. E esses recursos estão chegando na companheirada o critério é aquele que não está recebendo nenhum tipo de ajuda. E aí, lógico que aquele que está recebendo também está numa situação lascada também, porque o que chega é pouco. E aí o desafio nosso é enorme, porque tem muita campanha rolando de vários segmentos, né? Mas lógico que a gente conta aí com todos que estão ouvindo e possam divulgar a nossa campanha, né? Para fazer com que a gente atenda o maior número possível de catadores organizados e avulsos. O site da nossa campanha é solidariedade-aos-catadores.com.br, né? E a gente conta com todos que estão ouvindo. E também aqui fazendo uma menção aí, presidente, no país aí a gente está tendo uma grata surpresa, porque mesmo nesse momento difícil, a gente tem as bancadas aí de esquerda enfrentando toda a dificuldade de diálogo, né? Um exemplo aqui é Minas Gerais, que a gente tem aqui um governador que é muito assim próximo ao estilo Bolsonaro, né? Semelhante. E aí essas bancadas não têm também medido esforço aí, lógico que tem esbarrado aí na decisão de governo. No mais, eu acho que live como essa só contribui com aquilo que a gente está fazendo na luta, né? Dá visibilidade à nossa luta, anima a companheirada para a caminhada, e aí é nesse espírito que os companheiros catadores de Minas aí se preparam para enfrentar essa retomada do país, que não vai ser que vai ser difícil, viu? Porque a gente tem o durante a pandemia e o pós, a gente acredita que vai ser muito pior. E a gente espera estar todos juntos aí, os catadores, população de rua, na busca da reconstrução desse país, e a gente vai estar sempre na luta, como sempre tivemos. Um abração. O Ivanilson tinha falado demais, mas quem falou demais foi o Luiz Henrique, viu, Ivanilson? Mas você não levantou o copo. Eu queria... Ô, Jéssica, nós estamos entrando no inverno. E o inverno é um momento muito delicado para as pessoas que estão em situação de rua.
eu queria que você aproveitasse esse momento e você, falasse, sabe, o que precisa fazer para o presidente da República, para o governador e para o prefeito. E com a tua fala, nós vamos encerrar a nossa live. Primeiramente, eu gostaria de falar, né, para o Bolsonaro, que ele não governa um país só para empresário. Que a partir do momento que ele está ali, mesmo sabendo que não foi eleito por 90% dos brasileiros, ele está ali. E a partir do momento que ele pega um papel de liderança, ele tem que cumprir com o papel social dele. E eu quero falar também para os secretários, todos os secretários, de habitação, de cultura, de assistência social, de saúde, que pessoas em situação de rua e pessoas em vulnerabilidade é responsabilidade de todo um conjunto. E, infelizmente, nesse governo, vocês não têm feito como os nossos governantes que estavam antes, né? Principalmente como você, né, Lula? Sempre presente conosco, sempre ouvindo as pessoas que estavam em vulnerabilidade. Para construir política, não tem como você construir uma política sem você saber o que é e sentir na pele. Não tem como você construir um acolhimento como é feito, que é por isso que não funciona, se a secretária lá de assistência e quem está lá fazendo as leis não ouve quem realmente está vivenciando a história. Então, eu queria falar para todos os secretários que todas as pessoas em situação de rua é responsabilidade de todas as políticas. Para parar de ter esse empurra, que a responsabilidade é da assistência, quando você chega no posto é empurrado para poder falar com assistência, mas a responsabilidade é de um. Então, eu quero falar para os secretários para criar políticas, e para o presidente, para os governantes, e para o prefeito, e para todas as políticas, né? Que não tem como fazer política sem ouvir as pessoas que vivem, que vivenciam. E que eu gostaria de falar também um pouco, principalmente da geração de renda. Queria falar para vocês, empresários, que deveriam garantir o acesso ao emprego e não fazer como tem feito. E principalmente o salário, já que está querendo cortar o salário, por que não começar pelos nossos governantes? Por que cortar o salário mínimo de quem é pai de família, se o presidente está ganhando 35 mil, quase 30 mil, 40 mil, não sei falar o certo, mas eu sei que são mil e mil reais. Nós vivemos com 998 reais para pagar um salário de 500 a 600 reais e um cômodo. Então, eu queria falar para vocês, se é para cortar, por que não cortar o seu salário? Por que não diminuir o salário de vocês também? E queria falar para todos os profissionais que estão na base mesmo, força para todas as pessoas dos postinhos de saúde, para os nossos enfermeiros, para os nossos assistentes sociais que vivem com salários baixíssimos, por causa que um deputado recebe milhões, né? Recebe acima de 1.000, 5.000, 10.000, enquanto nós temos que viver com o mínimo. Então, eu falo que salário igual, não existe profissão melhor do que a outra. Indeterminadamente, se é um mestre, se é um doutor, se é um juiz, se é um deputado ou um prefeito. Um homem do campo tem o seu valor. Um catador de material reciclável mantém a cidade limpa. A empregada doméstica mantém seu lar limpo. Então, eu sonho muito, muito com salário igual, porque só assim todos vão ter acesso à moradia, acesso à cultura, acesso ao lazer, e todos os benefícios que temos que ter. A escravidão, ela ainda não acabou, nós precisamos sim continuar lutando, né? Eu costumo falar, Lula, que a escravidão trocou de nome, mas continua sempre aí, porque nós não temos condições de ter uma alimentação de qualidade. Eu gostaria também de agradecer muito pela oportunidade, Lula, agradecer por você sempre governar, nos ouvindo, né? Eu entrei no movimento em 2017, mas eu vejo muita foto com a Anitta, que é que me apresentou e me trouxe para o movimento, a sua famosa mineirinha.
foto com o Vanilson, e você sempre governa conosco. Eu antes eu lutava pelo meio ambiente, antes de chegar no Movimento Nacional da População de Rua, e você sempre estava presente, quando você não podia estar, sempre mandando, né, as pessoas do seu governo tá nos ouvindo. Então, em nome de todo o Movimento Nacional da População de Rua, eu quero agradecer você, agradecer a Pastoral de Rua, que é o que tem feito nesse momento de coronavírus. Quem tem mantido não são as políticas públicas. Queria falar também para a secretária Maíra, da Assistência Social, que nesse momento a gente precisa garantir políticas públicas. Não tem como não garantir os nossos equipamentos, principalmente o acesso para a população de rua, porque nem sem o acesso ao CREAS, aos pontos de computador, não tem como eles nem sequer pegar o benefício. E como a Caixa falou que eles estão gastando o benefício com mau uso, sendo que nem pegar o benefício eles estão conseguindo acessar. Então, eu gostaria de deixar esse recado também. E agradecer muito a toda a sociedade civil, a cada um que está saindo ali da sua casa, fazendo o papel das políticas públicas, que deveriam estar abertas para poder estar ali, para que as pessoas em situação de rua possam acessar. Quero falar moradia digna, sempre. Gratidão, Lula. Querida Jéssica e querida Claudete, eu sinceramente acho que o Brasil e as mulheres brasileiras devem ter muito orgulho de ter duas mulheres como vocês representando dois movimentos tão importantes. Movimento que às vezes não são valorizados, movimento que às vezes não são compreendidos. Nem sempre uma pessoa que está na rua é tratada com respeito, nem sempre uma pessoa que está com carrinho catando papel é tratada com respeito. Eu dizia sempre que, às vezes, um canalha qualquer está com o seu carrão, pega uma lata de cerveja, joga na rua e ainda xinga o catador de papel que vai catar aquela latinha para reciclar. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho, sinceramente, muito orgulho de estar fazendo essa live com vocês. Espero que muita gente tenha ouvido e pode ficar certo, naquilo que eu puder, eu vou divulgar essa participação de vocês. Tá? Pode ficar certa, Jéssica e Claudete, que as mulheres brasileiras têm hoje mais um motivo para acreditar de que é possível a mulher ocupar mais espaço na política, mais espaço na economia e mais espaço na luta pela democracia do nosso país. Muito obrigado de coração a vocês duas. E ao Vanilson e ao Luiz Henrique, eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês e dizer que não tem outro jeito para nós a não ser continuar na luta, meu caro. Vai, se Deus quiser, o coronavírus vai embora, se Deus quiser, esse vírus vai embora, mas é importante a gente saber que os nossos problemas continuam. Os nossos vírus são outros vírus também. É o vírus do desemprego, é o vírus do baixo salário, é o vírus da má qualidade da saúde, é o vírus da má qualidade do salário e é o vírus do presidente da República que nós temos. Então, você percebe que vai sair apenas um vírus, mas nós vamos ter que continuar na luta para melhorar a vida do nosso povo, para melhorar o nosso governo, para melhorar a nossa situação. Do fundo do coração, muito obrigado a vocês. A única coisa que eu lamento é que eu não tenha capacidade, eu não estou à altura de fazer uma entrevista com pessoas tão qualificadas como vocês. Tem gente que acha, mas eu vou conversar com um catador de papel e não sabe nada. Eu vou conversar com uma mulher que participa do povo que mora na rua e ele não sabe nada. Seria importante que essa gente ouvisse, que essa gente conversasse com vocês, para vocês perceberem, sabe, para essas pessoas perceberem que vocês, sabe, no lugar de vocês, na situação de vocês, são muito mais inteligentes, sabe, do que muitos que pensam que são inteligentes. E o que é mais importante é que vocês não perderam o humanismo que tem dentro de vocês, o amor e a solidariedade. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima oportunidade. Lula, só um pedido, para que... Ô Lula, só um pedido, por favor. A gente tem as nossas redes sociais, eu vou mandar para o Stucker, para ele colocar
no chat da live, beleza? Tá bom. Para colocar da campanha da solidariedade não pode entrar em quarentena. Muito obrigado. Tá bom. Um abraço, querido. Um abraço, guerreiro. Um abraço.